Ok, convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 14. 2 Samuel, capítulo 14. Eu quero ver com vocês hoje os versículos de 17 a 24. Mas agora a gente vai ler apenas o versículo 17, tá bom? Aí você deixa sua Bíblia aberta para a gente ir vendo o restante dos versículos ao longo da exposição. 2 Samuel 14, verso 17. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. E agora a tua serva diz: traga-me descanso à decisão do rei, o meu senhor. Pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra. E eu preciso, Senhor, que hoje o Senhor fale mais uma vez com o teu povo por meio da tua palavra. Nesse momento, todas as limitações do pregador sejam ocultas pela tua graça, pelo poder do teu Espírito, e a tua palavra resplandeça e seja aplicada a cada coração aqui. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós começamos a falar sobre o assunto da sabedoria corrompida, ok? E eu tinha dividido o texto em 3 momentos, mas não deu tempo a gente ver os 3 momentos. A gente viu apenas 2 desses momentos. Eu tinha começado a mensagem do domingo passado perguntando se alguém já tinha tido a experiência de comer uma fruta e descobrir então que aquela fruta estava estragada, estava podre, né? Então, que experiência ruim. Você vê a fruta, você vai com tanta vontade, né? Quando você mastiga, você descobre que tem um gosto ruim ali. A fruta estava estragada. E eu perguntei, por que que você mordeu aquela fruta estragada? E a resposta é, porque ela parecia saudável. Quando você olhava para ela, parecia que era uma fruta boa. Você só descobriu que ela não era quando você mordeu e descobriu o que estava ali no seu interior, não é? E nós vimos então 2 personagens que pareciam sábios. Eles tinham uma aparência de sabedoria, de saúde espiritual, mas que na verdade a sabedoria deles estava também corrompida. As atitudes deles mostraram para nós como aquela sabedoria não era sabedoria de fato. O primeiro personagem que a gente viu foi Joabe. Joabe era o comandante do exército de Davi, sobrinho de Davi. Joabe, ele elaborou um plano, parecia até aquela história que Natã contou para Davi, né? Joabe elaborou um plano nos mesmos moldes. Olha, está imitando o método de um profeta, né? Deve ser um homem muito sábio, esse Joabe. E nós vimos então que o seu objetivo, por meio daquele plano, era manipular Davi para que Davi pudesse trazer Absalão de volta para Jerusalém. Absalão, filho de Davi, tinha fugido de Jerusalém porque tinha matado seu próprio irmão Aminon, que tinha abusado da sua irmã, né? E Absalão, ele era irmão dela, de Tamar, e Aminon, ele era apenas meio-irmão de Tamar. Então, quando Aminon fez esse abuso, Absalão ficou irado, ficou ali guardando, tramando um plano, matou, no final das contas, depois de 2 anos, Aminon, e quando ele conseguiu fazer isso, ele fugiu de Jerusalém. Agora já estava com 3 anos que ele estava fora de Jerusalém. Então, Joabe, ele tramou todo esse plano para trazer Absalão de volta, ok? E por quê? Porque ele achava que o melhor caminho para o reino continuar um reino estável, sem conflitos, etc.,
era que Absalão estivesse perto de Davi. Absalão, ele era o príncipe herdeiro, ou seja, depois de Davi, quem deveria assumir o trono seria Absalão. Então, Joabe, ele entendia, se os dois permanecerem distantes, isso pode trazer problemas para o reino, para o trono, então é melhor que Absalão volte e fique perto de Davi. Bom, então, o interesse de Joabe parecia meramente político, certo? E o segundo personagem que a gente viu foi a mulher de Tecoa. Ela foi chamada de sábia, que ele foi trazer uma mulher sábia de Tecoa que pudesse colocar esse plano em prática, que pudesse executar o plano, que pudesse ali se fingir de uma viúva que estava passando por uma situação semelhante à que Davi passava, que um filho, tinha 2 filhos, mas um filho matou o outro, e agora esse filho que tinha matado o outro, ele merecia também uma pena de morte, só que se ele morresse, ela ia perder tudo. Ela não ia ter mais ninguém que cuidasse dela. E tinha uma série de leis que a gente explicou no domingo passado que colocariam aquela mulher em muita dificuldade. Nós vimos que ela desempenhou o seu papel de maneira brilhante. Merecia um Oscar pela atuação, né? A mulher de Tecoa. E, de fato, ela parece que consegue convencer Davi de toda aquela história. Davi, que no início quis logo dispensar aquela mulher, dizendo que ia mandar alguém resolver o caso dela, foi sendo enredado, né, pela conversa daquela mulher, e foi permitindo que ela falasse mais e mais e mais, e se comunicasse, e parece que ela agora está conseguindo o seu objetivo, falta só Davi dar a palavra final. Essa é a mulher de Tecoa. Nós não sabemos praticamente nada sobre essa mulher, além dessa atuação que ela faz aqui. E parece que tudo que ela tem são apenas interesses pessoais. Que interesses pessoais são esses, nós não sabemos. Mas ela está aqui não como uma sábia, mas como uma dissimulada, manipulando Davi, enganando Davi e participando desse plano de Joabe. Bom, então, nós tínhamos dividido o texto em 3 momentos. Nós tínhamos falado da sabedoria corrompida do planejador, de Joabe, que criou todo o plano. Tínhamos falado da sabedoria corrompida da executora do plano, dessa mulher de Tecoa. E agora nós deveríamos falar sobre a sabedoria corrompida do líder. A sabedoria corrompida agora de Davi, que deve tomar uma decisão diante de tudo isso. O ponto é que agora Davi é o líder, a questão está nas mãos dele, e ele vai decidir se vai trazer Absalão de volta ou não. Como Davi decidirá? Eu dividi essa última parte agora em 2 momentos também, tá? Nós vamos ver o primeiro momento agora, que é o momento da sabedoria aparente. Vamos ver como é que Davi vai lidar com essa questão. Mas antes, olha comigo o verso 17 de novo. Ele diz assim: e agora a tua serva diz, traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Vamos por partes aqui, tá? Primeiro, ela deixa claro, ela já acabou a encenação dela, ela já falou tudo que ela tinha para falar, e ela agora está só esperando a decisão de Davi. Que a decisão do rei traga descanso à sua serva. O que ela quer? Que o rei faça o que eu pedi. Que o rei faça o que eu quero. Que o meu plano dê certo, né? Que ele caia na minha armadilha. E ela faz ainda uma bajulação, né? Ela aqui fala para Davi, um elogio aqui, que Davi é tão sábio, que ele sabe discernir o bem e o mal, ele é como um anjo de Deus. Está apresentando Davi como sábio. Será que Davi está no momento onde ele realmente vai agir como um sábio? Essa é a questão para nós. Eu falei para vocês, inclusive, que havia uma crença ali no Antigo Oriente Próximo, aquela região ali, de que o rei, como representante da divindade, esse rei, ele de fato tinha quase que como superpoderes de sabedoria. Alguns até, em um exagero, acreditavam que o rei... Opa, meu irmão, obrigado.
conseguia até ler pensamentos. Você não podia mentir na presença do rei, porque ele ia descobrir. Então essa mulher parece que está se apropriando dessa crença e aplicando isso para Davi. É interessante, né? É como se ela estivesse dizendo assim: Davi, você é o cara. Davi, você se garante, você não erra nunca. Eu tenho certeza que a sua decisão vai ser a melhor. Desde que concorde comigo, né? Se é melhor, está elogiando. É tão interessante, irmãos, como o elogio, muitas vezes, ele é usado pelos manipuladores para conquistar aquilo que eles querem, não é? Às vezes eles vão usar a estratégia da ameaça, mas quando eles não detêm poder o suficiente para ganhar por meio da ameaça, para manipular por meio da ameaça, às vezes eles vão se utilizar de outros artifícios. E um deles é o elogio. É o que essa mulher está fazendo aqui. E no finalzinho do verso 17, olha aí mais uma coisa interessante no discurso dela. Que o Senhor, o teu Deus, seja contigo. Olha aí, que na manipulação dela, ela usa até o nome de Deus. Percebeu? Uma linguagem religiosa. Ela está usando todas as armas que ela tem para, de fato, manipular Davi a fazer o que ela quer. E, meus irmãos, quantas pessoas também, para alcançar o que querem, usam de uma mera casca de piedade, de uma mera imagem de religiosidade. Se você olhar só por fora, aquela pessoa, você não sabe como é que ela ainda pisa no chão, porque já era para ter sido arrebatada faz tempo, né? Parece muito piedosa. Quantos, para manterem o seu pecado, vão usar essa linguagem piedosa, até distorcendo a palavra de Deus? Eu já tive que lidar com muita gente assim. A pessoa está no pecado, você vai confrontar a pessoa com relação ao seu pecado, aí a pessoa saca um versículo, pastor, mas a Bíblia não diz assim. E aí você tem que dizer, diz assim, mas não é desse jeito que você está querendo não, né? Satanás é mestre nisso. Quando ele tentou Jesus, o que ele fez? Ele não usou a própria palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus na sua tentação contra Jesus, dizendo, mas a palavra diz, né? Dará ordem aos teus anjos para que te guardem os teus caminhos, né? Etc. Nem, transforma essas pedras em pães e tudo, e ali, em todo aquele discurso ele vai se apegando, pegando aqui palavras, né? Versículos, digamos assim, da palavra de Deus, e Jesus precisa vir corrigindo a interpretação errada, herética de Satanás. Infelizmente, não é só Satanás. Alguns que se dizem crentes caem no mesmo caminho, usando o nome de Deus, distorcendo a palavra de Deus, às vezes sendo instrumentos do próprio Satanás para usar de maneira errada uma linguagem religiosa e piedosa para conseguirem o que querem. Só o que existe aí no mundo é falsos mestres fazendo isso, manipulando pessoas por meio de uma palavra distorcida para conseguirem o que querem. Bom, e Davi? Vai cair na dela? Olha comigo os versos 18 e 19. Só a primeira parte do verso 19, tá? Verso 18 e a primeira parte do 19. Diz assim: Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? Até aqui. O plano da mulher já foi exposto diante de Davi. Naquela hora que ela confrontou Davi, talvez você não lembre, mas está aí no verso 13, volta aí. Ela vinha contando toda a historinha dela, de repente ela se virou para cima de Davi. Olha o verso 13. Disse então a mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Só para lembrar vocês, o que ela está falando aqui? Ela tinha inventado aquela história que eu já falei para vocês, e Davi se comprometeu o quê? Tá bom, o teu filho não vai morrer.
Eu não vou deixar que apliquem a pena de morte que ele merecia por causa do pecado dele. E aí, nesse momento, ela se vira para Davi e diz assim, o rei está condenando a si mesmo. Por quê? Porque o rei está livrando meu filho, mas o teu próprio filho, ó rei, Absalão, esse o rei não deixa ele voltar. Esse o rei não livra da sentença. Esse o rei não livra da punição. Então, o plano dela já tinha sido exposto para Davi de que ela queria que Davi trouxesse Absalão de volta. Só que agora, nesse momento, antes de tomar uma decisão, ele quer se certificar de algumas coisas, esclarecer algumas coisas. E ele tem uma desconfiança da origem desse plano. A desconfiança dele é Joabe. Então ele pergunta para ela, vem cá, Joabe está por trás desse negócio, né? Foi Joabe que conversou com você, que participou desse plano. Davi conhecia bem Joabe. Além de parentes, há quanto tempo já eles caminhavam juntos, batalhavam juntos, trabalhavam juntos? Davi conhecia Joabe. Talvez Joabe até pudesse, aqui é só uma especulação, ter tentado abordar o assunto sobre trazer Absalão de volta e percebeu Davi muito rígido, muito sem querer falar no assunto, sem querer tocar naquilo. Então, tentou essa estratégia aqui de manipulação. O fato é que Davi desconfia e Davi vai bem em cima, né? Acerta em cheio. Vem cá, tem o dedo de Joabe nesse negócio aí. Davi aqui parece o quê? Parece sábio, não é não? O cara percebeu. O cara está ligado. Está atento ao que está se passando ao seu redor. Ele sabe das tramas que podem estar sendo realizadas aqui. Sabe, inclusive, quem pode estar por trás de tudo isso? Davi parece sábio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma diferença muito grande entre sabedoria e inteligência. A gente às vezes confunde as coisas. Sabedoria e inteligência não são a mesma coisa. A inteligência, por exemplo, ela está mais ligada aos desenvolvimentos intelectuais de alguém, às faculdades intelectuais de alguém, como educação, uma capacidade de expressão, uma capacidade de persuasão, de convencimento, uma inventividade, criatividade, tudo isso está relacionado com a ideia de inteligência. Não que alguém inteligente tenha que ter todas essas características, mas a inteligência ela vai se manifestar por pelo menos algumas dessas características. Agora, a sabedoria, e aqui eu estou falando de sabedoria bíblica, não sabedoria aí conforme os padrões do mundo, a sabedoria bíblica, ela está ligada a uma capacidade de tomar decisões boas, exatamente porque são segundo a vontade de Deus. A sabedoria bíblica, você pode ser alguém não muito instruído, alguém que não sabe se comunicar muito bem, alguém muito tímido, retraído, alguém que não aprendeu muitas coisas ao longo da vida, mas ser profundamente sábio, porque conhece a vontade de Deus e porque toma decisões segundo essa vontade, para agradar a Deus. Esse é o sábio. O sábio, acima de tudo, ele deseja a glória de Deus. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele vai dizer com muita clareza: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É estar nesse relacionamento com Deus, de profunda reverência, reconhecimento de quem Deus é, desejo de agradá-lo, que te coloca no caminho da sabedoria. Bom, a mulher, ela vai trazer aqui mais uma bajulação diante dessa pergunta de Davi. Joabe tem alguma coisa a ver com isso? Qual vai ser aí a resposta da mulher? Olha agora a segunda metade do versículo 19 e o versículo 20. Diz assim: a mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei. Só um detalhe aqui importante, tá? É muito comum, não é a primeira vez que a gente encontra alguém no Antigo Testamento
jurando pela vida do rei, jurando pela vida de outro, né? Mas especialmente a vida do rei. E a gente fica assim, às vezes, pensando, né? Oxe, é muito fácil jurar pela vida do outro, né? Porque não jurou pela tua própria vida, né? Juro pela minha vida, né? Juro pela vida do rei. É fácil, pela vida do outro, né? Mas não, é porque naquela cultura, o rei, ele tinha uma posição grandiosa, de honra. E se o rei estivesse bem, a nação iria bem. Então, jurar pela vida do rei era tipo assim, ó, abaixo de Deus eu estou jurando pela maior coisa que eu poderia jurar, é pela vida do rei. Na nossa linguagem aqui, dos nossos dias, né, do nosso contexto, é como se a gente dissesse assim, juro pela minha mãe. É uma coisa grande, né? Você jurar, pronto. Pois está aqui. Então, vamos voltar aí. A mulher respondeu, juro por tua vida, ó rei. Ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu Senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo que acontece no país. Olha essa mulher atuando aqui, né? Paz, Davi, meu rei, o Senhor é sábio demais. Tem ninguém que consiga esconder nada do Senhor mesmo, não. Como é que o Senhor adivinhou que era Joabe? É porque a tua sabedoria é como de um anjo do céu mesmo. E ela ainda livra a barra de Joabe, né? Olha, mas o teu servo Joabe foi ele mesmo, tá? Mas as intenções dele são as melhores. Ah, que homem para amar o rei. Ah, Joabe, o que ele puder fazer, Davi, para abençoar a sua vida, é só nisso que ele se preocupa. Então, ela aqui, né? Primeiro, está livrando a pele dela, que ela não está mentindo para o rei, e está tentando livrar a pele de Joabe também, que é para ela não sofrer nenhuma consequência por parte de Joabe, né? Então, é de fato uma mulher muito esperta, ok? Que não é a mesma coisa de ser sábia. E aí ela vai dizer que Davi é sábio demais. E a pergunta é: Davi de fato está agindo com sabedoria? Davi de fato está mostrando aqui como ele está cheio de sabedoria? O que fazer diante de momentos de decisões importantes? O que fazer para agir nesses momentos com real sabedoria? O que fazer? Deixa eu dizer para você algumas coisas que nós podemos fazer para agir com sabedoria. Aquele momento que você tem que tomar uma decisão que é muito importante. Aquele momento que não dá para esperar muito e você não sabe muito bem o que fazer. E aí, como é que você age com sabedoria nesses momentos? Primeira coisa, se sabedoria envolve tomar decisões segundo a vontade de Deus, a primeira coisa é busque saber qual é a vontade de Deus. Busque ao Senhor. Essa é a primeira coisa. Primeiro passo. Só um copo derrubado aqui, eu estava pisando o tempo todo. Enfim, busque a sabedoria de Deus. Como é que eu posso buscar a sabedoria de Deus? Primeiro você pode orar. Você pode pedir ao Senhor. Senhor, eu preciso tomar uma decisão, eu não estou conseguindo entender, Senhor, qual é a decisão, para que lado é que eu vou, o que é que eu faço, Senhor, ilumina minha mente, me ajuda a entender, me ajuda a ver o que eu não estou vendo, me ajuda a tomar essa decisão. E ore com intensidade, ore quanto você puder, jejum, se necessário for, se for uma decisão realmente muito importante. Leia a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, ele diz para nós, ele apresenta os princípios para a nossa vida. Algumas pessoas, né, eu quero que Deus me dê uma resposta, que Deus fale comigo. Oxe, mas Deus está falando o tempo todo aqui na palavra. Você é que não está indo lá para ouvir. Acho que foi o pastor Augusto de Nicodemos que uma vez disse assim, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Lê a palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Não, mas eu quero ouvir é assim, ó, com meus ouvidos mesmo a voz de Deus. Então leia em voz alta, né? Que aí você vai ouvir de maneira audível Deus falando, ok? Mas o ponto é,
Deus nos revela os princípios para a nossa vida na sua palavra. Mas aí eu quero saber qual é a vontade de Deus e não quero ler a palavra dele. Eu quero um caminho mais curto. Deixa eu procurar aqui um profeta para me dizer logo qual é a vontade de Deus. Cuidado, viu? Muita gente aí que está buscando esse atalho acaba recebendo o que não tem nada a ver com a palavra de Deus e que nem vai abençoar a vida dessa pessoa. Tem uma musiquinha infantil que é ensinada para as crianças. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas a gente deveria saber. Que ela diz assim, ó: leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser crescer, né? Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Você quer crescer? Quer crescer em sabedoria? Quer crescer espiritualmente? Os caminhos são esses. Leia a Bíblia. Ore ao Senhor. Busque entender qual é a vontade do Senhor. Em outras ocasiões, nós vimos Davi fazer isso. Davi orar. Nós vimos Davi buscar o sacerdote, para que o sacerdote pudesse consultar o Senhor. Naquele momento, você tinha também esse meio que Deus havia dado. O sacerdote ele tinha 2 pedras, chamadas de Urim, Tumim, que ele colocava aqui dentro do seu colete, e por meio de mexer naquelas pedras e tirar uma daquelas pedras, Deus usava aquele mecanismo ali para apontar a sua vontade, dar o seu sim ou dar o seu não. E Davi já usou isso algumas vezes, já procurou um sacerdote para consultar o Senhor. Então, o primeiro passo é buscar ao Senhor. Será que Davi vai buscar o Senhor? Se ele quer tomar uma decisão sábia, é isso que ele deve fazer. Segunda coisa, não agir por impulso. Somos tentados, às vezes, a gente está numa situação, aí aparece aquela oportunidade e a gente pensa que a gente tem que agir naquela hora. Sim, tem algumas coisas que às vezes a gente vai precisar tomar uma decisão rápida, mas a maioria das coisas você pode esperar um pouquinho. Evite tomar decisões impulsivas. Todo o trabalho de marketing ao nosso redor é gerar uma necessidade em nós e uma urgência para que a gente tome a decisão na hora. É assim que o povo engana você, né? As vagas estão acabando, a oportunidade é só agora, só tem esse mês, só tem esse dia hoje, né? Até meia-noite vai acabar. Cuidado com decisões impulsivas, porque elas geralmente não vão trazer um bom resultado. Será que Davi vai agir por impulso aqui? Uma terceira coisa, sonde as suas emoções e as suas motivações. Você está diante de uma grande tomada de decisão. Pergunte-se, por que eu estou tentado a tomar essa decisão, ao invés dessa? Por que eu acho que esse é o melhor caminho? O que é que eu realmente quero alcançar aqui? É só porque eu estou emocionado? Eu chorei tanto naquela hora que eu entendi que era Deus. Cuidado, né? Quem foi que disse que sempre que você estiver chorando, é Deus? Aí você vai assistir um filme, toca uma música lá, os caras criam todo um ambiente, aí você chora. E era Deus? Às vezes você está chorando pela coisa errada, né? Porque o ambiente criado ali te levou a isso. Então, muito cuidado. Lembra das novelas lá? Qual era o roteiro de toda novela? Vocês não assistiram novela não, né? Todo mundo aqui é crente, desde de criança. Assistiram novela não, né? Mas eu, pecador que sou, não fui criado no lar cristão, aí assistia com a minha mãe umas novelas, sabe? O roteiro era sempre igual. Surgia o mocinho, surgia a mocinha. Só que o mocinho já estava num relacionamento. E a mocinha também já estava num relacionamento. Só que o pá do mocinho era ruim. E o pá da mocinha também era ruim. Aí daqui a pouco você está chorando para que o mocinho e a mocinha fiquem juntos. Mas para que eles fiquem juntos, o que tem que acontecer? Divórcio, adultério, um monte de coisa. E você está lá, ó, emocionado. Oh Deus, eles têm que ficar juntos. Forma um casal tão bonito, né? Chorando pela coisa errada. Muito cuidado. A Bíblia diz o quê? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Às vezes a inclinação que você tem ali, aquele sentimento para você tomar essa decisão ou aquela,
pode ser só a sua carne querendo enganar você, querendo que você a satisfaça de maneira pecaminosa e não de maneira sábia, de maneira adequada. Quarta e última coisa aqui. Antes de você tomar uma decisão, busque sábios conselheiros. Eu tenho dito isso tantas vezes, não é? Sempre que a gente está expondo a palavra de Deus e a gente cai no assunto da sabedoria, o que eu falo? Busque sábios conselheiros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que nessa hora vocês estão tampando os ouvidos. Acho. Sabe por quê? Porque quando eu vou saber da tragédia, o problema já está lá. Não tem mais nada para aconselhar quase. Não tem mais nada para a gente resolver já quase. Porque só chega no aconselhamento quando já está assim, no finalmente, né? Quando a tragédia já aconteceu. Não é aí que é para você buscar aconselhamento. Bom, aí você busca também, né? Que a gente vai tentar ver o que pode ser feito. Mas é antes. Quando o problema está ali fugindo do controle. Quando você começa a perceber que as coisas não vão bem, você não sabe muito bem o que fazer. Nessas horas, busque aconselhamento. Busque alguém que seja sábio, que conheça a palavra do Senhor e que possa aplicar para você os princípios da palavra do Senhor. Busque sábios conselheiros. É interessante que Davi, ele tem aqui Natã à sua disposição. Profeta Natã. Já o aconselhou, já o exortou uma vez. Alguém que ele poderia buscar, com quem ele poderia conversar. Será que Davi vai buscar a ajuda de Natã? Será que Davi vai dar algum desses passos que eu acabei de mencionar para você? Olha comigo aí o verso 21. Diz assim: depois o rei disse a Joabe, só um detalhe, aqui a gente não sabe se ele mandou chamar Joabe, mas alguns acham que mais provavelmente Joabe, como o chefe do exército de Davi, ele estava o tempo todo ali ao lado de Davi. A mulher encenando e Joabe ali só dando a nota, né? Joabe ali por trás de Davi só lembra daquela parte, né? A mulher encenando lá. E o fato é, agora, Davi perguntou, foi Joabe? A mulher disse, foi Joabe. Então Davi agora ele começa a falar com Joabe, verso 21. Depois o rei disse a Joabe, muito bem, atenderei esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Pergunta muito importante para nós. Davi até aqui, o tempo todo foi chamado de sábio. É sábio como um anjo de Deus. Davi até pareceu mesmo para a gente que era sábio. Descobriu que tinha o dedo de Joabe agindo por trás daquilo ali. Mas Davi está sendo sábio de verdade? Ou essa sabedoria é apenas aparente? Como é que eu sei se Davi está sendo sábio de verdade ou não? Primeiro pelas consequências que virão. Mas isso daí a gente só vai descobrir depois, né? Mas agora a gente pode fazer algumas perguntas. Davi colocou em prática aquilo que eu acabei de dizer para vocês? Davi, ele buscou a sabedoria de Deus? Ele buscou consultar a Deus? Ele orou? Ele mandou chamar algum sacerdote para consultar o Senhor? Davi refletiu? Ou ele ouviu essa história e já está agindo aqui? Ou ele agiu por impulso? Davi sondou as emoções e motivações dele? Diante daquela situação, descobriu que era Joabe, será que ele, espera aí, estou tentado a atender aí o pedido de Joabe. Mas por que eu estou tentado a fazer isso? Será que ao fazer isso eu vou tomar a decisão certa? Ou é só porque eu estou com saudade de Absalão e eu só queria um motivo para trazer Absalão de volta? Davi buscou algum sábio conselheiro? Mandou chamar Natã? Chama lá Natã. Ele já me ajudou uma vez, pode ser que agora ele me traga uma palavra de sabedoria? Não. Então a gente chega no nosso segundo momento. A sabedoria corrompida. Tem aparência de sabedoria, mas por dentro está faltando sabedoria. Não está bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no verso 21 mais uma vez. E depois o rei disse a Joabe, muito bem,
atenderei esse pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Ele concorda com o plano de Joabe. Pode trazer Absalão. O plano de Joabe deu certo. No final das contas, junto com essa mulher aí, eles fizeram uma boa parceria, né? Deu certo. Olha comigo o verso 23, por exemplo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Era lá que ele estava escondido. Deu tudo certo no plano de Joabe. Outra coisa importante, Joabe não sofrerá nenhuma consequência. Ele estava tentando manipular o rei, Davi descobriu, mas Davi parece que acreditou no que a mulher disse, que as intenções de Joabe realmente eram as melhores. E Joabe não vai sofrer nenhuma consequência. Olha o verso 22. Joabe prostrou-se, rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de seu servo. Então Joabe, ele se prostra aqui nessa posição de humilhação, se colocar, de reconhecer a grandeza de Davi e de se colocar em completa sujeição. Davi pode fazer o que quiser comigo agora, nessa posição que eu estou, mas ele se prostra aqui numa atitude de agradecimento a Davi. Agora eu vi que Davi, de fato, o rei reconheceu o teu servo, agradece pelo rei ter aceitado aqui esse pedido de trazer Absalão de volta, e o rei não vai trazer nenhuma consequência contra ele. Porém, olha comigo o verso 24. Vamos ver aqui o encerramento desse plano aqui, tá? Mas o rei disse, ele irá para a casa dele. Falando de Absalão, ok? O verso 23 mostrou que Joabe foi lá, trouxe Absalão de volta. Agora que Absalão chegou, o que vai acontecer? Davi está dizendo. Mas o rei disse, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Pronto. Absalão está de volta. Joabe conseguiu. Mas Absalão não vai ter mais acesso ao palácio. Não vai ter acesso a Davi, ao rei. Ele vai ficar na sua própria casa. Então nós temos aqui uma reconciliação. Davi não manda aplicar a penalidade que o crime de Absalão merecia. Então, ele manda trazer Absalão de volta. Os dois estão residindo na mesma cidade, Jerusalém. Ele não vai atentar contra a vida de Absalão, mas essa reconciliação é uma reconciliação pela metade. Será que isso vai agradar Absalão, essa decisão? Essa reconciliação pela metade aqui? O relacionamento entre os dois já está ruim. O que será que vai acontecer? Bom, talvez Davi, irmãos, ele tenha pensado em fazer com Absalão como naquele caso lá de Caim e Abel, que eu falei para vocês no domingo passado. Caim matou Abel. Eram os dois irmãos. Assim como Absalão matou Aminon, os dois irmãos, filhos de Davi. Mas o que foi que aconteceu com Caim? Deus ele trouxe uma maldição sobre Caim, uma punição sobre Caim. Mas Deus preservou a vida de Caim. Caim não morreu de imediato. Deus até, por conta do medo de Caim, de que alguém fizesse algum atentado contra ele, Deus até colocou um sinal em Caim. Nós não sabemos exatamente como é esse sinal, que sinal era esse, mas colocou um sinal em Caim para que ninguém atentasse contra a vida dele. Porque se atentasse, receberia uma punição 7 vezes maior do que fizesse contra Caim. Então Deus puniu Caim, Caim agora seria errante, né? Ele não teria paz em lugar nenhum, ele fugiria de um lugar para outro, ele teria muita dificuldade de conseguir alimento, sustento, seria muito mais difícil para ele, mas ele não morreu, teve a vida preservada. Talvez Davi, lembra que eu falei que enquanto a mulher contava a história, essa história era muito parecida com a história que todo mundo em Israel conhecia, que era a história de Caim e Abel? Talvez Davi aqui tenha pensado, sido induzido por essa mulher,
a pensar o seguinte: bom, eu posso aplicar a mesma coisa aqui na vida de Absalão. Eu vou punir Absalão, ele não vai mais ter acesso a mim, não vai ter acesso ao rei, mas pelo menos ele vai continuar vivo. Eu não vou tocar na vida de Absalão. O fato é que Davi talvez pensou que estava até imitando a Deus ao agir assim. Porque no próprio caso dele, depois do pecado dele contra Batseba e contra Urias, Davi também tinha que ter morrido. Mas Deus fez o quê? Deus puniu Davi, mas Deus não tirou a vida de Davi. Deus disse: você não vai morrer, eu vou deixar você continuar no trono, mas por causa do seu pecado, 4 filhos de Davi morreriam no lugar dele, não é? Própria sentença que o próprio Davi deu. Isso aí é coisa para a gente ver. Depois não vou ter como recapitular com vocês aqui não, tá bom? Bom, o fato é, o impasse aqui permanece. Davi pune, mas não com a punição que o crime merecia. Davi, que estava sofrendo esse conflito, olha, eu tenho que ser justo agora, tenho que aplicar a justiça. Ele não aplica exatamente a justiça que o crime merecia, mas Davi, ao mesmo tempo, ele estava sofrendo com saudade de Absalão, por amor a Absalão, mas também ele não decide ter Absalão de volta nesse relacionamento de pai e filho. Absalão fica afastado dele. Então, está tudo pela metade aqui. Nem justiça, nem restauração plena. A situação entre os dois, eles estão próximos geograficamente, mas distantes ainda, porque um não pode aparecer na presença do outro. Nada aqui, irmãos, foi resolvido satisfatoriamente com todo esse plano. O que nos mostra que não teve sabedoria nesse processo inteiro. Bom, isso aqui é mais um lembrete para nós de que nós já vimos Davi agindo com sabedoria em tantos momentos e alcançando tantas vitórias para a glória de Deus. Mas desde que ele cometeu aquele pecado contra Batseba e contra Urias, ele tem vindo aqui numa ladeira abaixo, não é? Isso nos mostra o quê? Que o mérito nunca foi de Davi. Os acertos de Davi nunca foram porque Davi é que era melhor do que os outros, mais sábio que os outros, mais inteligente que os outros. Não. Era a misericórdia de Deus agindo através da vida de Davi. Era a graça de Deus se manifestando na vida de Davi. Era só por isso que Davi tinha acertado anteriormente. E era disso que Davi continuava precisando agora desesperadamente. Graça e misericórdia na vida dele, para que ele voltasse a agir com sabedoria. Sem isso, Davi só vai agir como um tolo. Esse é o ponto. Quais vão ser as consequências de tudo isso? Aqui nós temos um potencial explosivo. Mas nós só vamos ver essas consequências no próximo domingo, tá? Próximo domingo aí eu conto para vocês quais vão cenas para o próximo capítulo, né? Mas, antes de encerrarmos, o que a gente pode aprender de tudo que a gente viu nesse texto hoje? Primeiro, Davi é um retrato do que acontece mesmo com um homem de Deus. Davi tinha um coração que amava o Senhor. Davi foi perdoado pelo Senhor. Ele amava o Senhor. Mas Davi é um retrato do que acontece, mesmo com um homem de Deus, quando esse homem ele é entregue a si mesmo para tomar as decisões da sua vida. Quando nós somos entregues a nós mesmos para tomar as decisões do nosso jeito e não do jeito de Deus, consultando a nossa verdade, a nossa vontade, o que a gente acha, o que a gente pensa, e não o que Deus diz na sua palavra, o resultado sempre vai ser o mesmo. Nós vamos agir como tolos, ao invés de agirmos como sábios. Pode até parecer que a gente está agindo como sábio, como a gente viu aqui no caso de Davi. Mas no final nós vamos ver que nós agimos como tolos. Fizemos papéis de tolos. Porque a sabedoria não está em nós, está em Deus. É lá que a gente tem que procurar. Nós vamos ser manipulados ao invés de estarmos no controle. Vai parecer às vezes que nós é que estamos no controle da situação. Davi aqui é que deu a decisão final. Tudo bem, minha decisão é essa.
traga Absalão. Mas no final, Davi foi só um manipulado para tomar essa decisão. E é isso que vai acontecer com a gente. Quando nós somos entregues a nós mesmos para tomar as nossas decisões, nós vamos ser levados pelos outros, achando que estamos no controle. Lembra o que Paulo disse lá em Romanos 1, né? Achando-se sábios, tornaram-se loucos, tolos, manipulados. Não vamos conseguir enxergar bem. Quando nós somos entregues a nós mesmos para tomar as nossas decisões, não vamos enxergar bem. Mas para a gente vai parecer o quê? Que nada escapa aos nossos olhos. Estamos conscientes de tudo, né? Vemos a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal, com muita clareza. Como a mulher disse para Davi: nada escapa do meu Senhor. Meu Senhor percebe tudo com perfeição, ninguém consegue esconder nada dele. Pronto, estamos lá nós, tolos achando que estamos vendo tudo, quando na verdade estamos cegos por causa do nosso pecado. No final, nós vamos botar os pés pelas mãos, pensando que estamos acertando. E ainda vamos achar que Deus vai abençoar o negócio. Meus irmãos, quantas vezes eu tenho visto essa cena se repetir? Pessoas tomando decisões desastrosas, porque não buscaram a sabedoria de Deus. E achando, não, eu sei, mas vai dar certo no final. Não vai. Tragédia anunciada. Siga o seu coração enganoso para você ver onde é que você vai parar. Caminho seguro para nós, irmãos, é o caminho de Deus. Um caminho que às vezes pode parecer mais difícil. Pode parecer estreito, apertado, cheio de dificuldades. Mas é esse caminho aí. O único caminho que vai dar certo no final. É o momento da gente confiar no Senhor, ao invés de confiar nos nossos próprios planos. É o momento de exercitar a fé. É quando a gente entende que a gente não sabe de nada e a gente troca essa nossa pretensa sabedoria pela sabedoria de Deus. Senhor, o Senhor é que sabe. Então me guia, Senhor. Me direciona, me mostra o caminho. Meus irmãos, que nós clamemos para Deus nos livrar de nós mesmos. Para Deus nos livrar de sermos entregues, para decidirmos as coisas da nossa vida segundo o nosso coração enganoso. Que nós clamemos: Deus, meu coração esteja apegado a Ti a cada dia. Não deixe o meu coração desgrudar de Ti, Senhor. Que o meu coração a cada dia queira o que Tu quer. Me dá força para dizer não para mim e sim para Ti. Porque é só no Senhor que eu encontro a verdadeira sabedoria. Não me deixe cego, Senhor, pelo meu pecado. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Davi não está agindo como sábio. Mas Davi é um homem perdoado. Deus ainda quer agir na vida de Davi. Então, mesmo os problemas que vão acontecer na vida de Davi, que já tem acontecido na verdade, nós já temos visto aqui, desde o pecado dele com Batseba, quantos problemas terríveis vieram sobre Davi. E ainda vão vir mais. Mesmo esses problemas não são o juízo de Deus sobre Davi. É a mão bondosa, graciosa, misericordiosa da disciplina de Deus na vida de Davi, para que ele não pereça eternamente, mas seja resgatado no final. Vocês lembram daquele texto de 1 Coríntios 5, sobre disciplina, onde um homem estava tendo relação com a mulher do próprio pai e a igreja não estava fazendo nada? O que é que Paulo diz para a igreja? Meus irmãos, vocês têm que se envergonhar. Juntam-se, reúnam-se entre vocês e coloquem para fora esse homem. E diz o que mais? Entreguem a Satanás para que o corpo seja destruído. Eita, é muito severo, né? Mas não termina aí. E a alma seja salva no dia do Senhor. A disciplina
não é para destruir a pessoa. A disciplina de Davi não é para destruir Davi. A disciplina ainda é a mão bondosa, graciosa, misericordiosa do Senhor, tratando para que a pessoa não seja destruída no final. Quando pecamos, Deus poderia nos fulminar na mesma hora. Mas a disciplina é Deus trazendo a gente de volta, é nos dando ainda uma última oportunidade. Eu entendo que aquele texto de 1 Coríntios 5, o que Paulo está dizendo é o seguinte: essa pessoa tem tomado um caminho para longe do Senhor. Ela não está mais dando evidências de que é alguém que foi alcançado por Jesus, que é um crente genuíno, que pode ser membro da igreja. A membresia é para pecadores, mas é para pecadores arrependidos. E não para pecadores que querem continuar no pecado. Então, igreja, o que você faz? Palavra de Paulo. Reúna vocês aí e tome uma decisão. E a decisão é a seguinte: Senhor, nós tiramos essa pessoa da membresia e nós entregamos essa pessoa. Nós pedimos que o Senhor libere Satanás para agir na vida dessa pessoa, trazendo as consequências do pecado, do caminho de pecado que essa pessoa está escolhendo. Para quê? Porque nós somos maus e nós queremos a destruição dessa pessoa? Não. Para que talvez assim, sofrendo as consequências do pecado, essa pessoa caia em si antes que seja tarde demais. E ela clame, ela se lembre. Quando eu andava com o Senhor, era uma bênção, era uma alegria. O Senhor estava ao meu lado, o Senhor sustentava meus caminhos. Mas agora eu estou no fundo do poço, olha para onde o pecado me levou, olha o que o diabo tem feito na minha vida. Eu não quero mais isso, Senhor me salva, Senhor me alcança. Pode ser que até o corpo dela seja destruído em parte. As consequências sejam que ela adquira uma enfermidade por causa da vida de pecado que ela escolheu. Às vezes, perca um membro do corpo. Eu quis ir para a farra, me entregar à bebida, à droga, à prostituição. Aí pronto, saí dirigindo bêbado. Um dia bati o carro, tive que amputar o braço. Mas no final, essa pessoa, no fundo do poço, se lembre do Senhor e diga: salva-me, resgata-me, Senhor, me traz de volta, eu não quero mais essa vida para mim. Então o corpo pode ser destruído pela atuação de Satanás, trazendo as consequências do pecado daquela pessoa. Mas ela pode se arrepender antes que seja tarde demais. E volte, mesmo sem um braço, mesmo sem uma perna, mesmo com a doença. Porque é melhor entrar no reino de Deus só com a mão, só com a perna, só com um olho, do que ir com os dois, para a destruição eterna. A disciplina ainda é a mão bondosa de Deus. Outra coisa, você está precisando de sabedoria na sua vida? Está precisando tomar algumas decisões e precisa que essas decisões sejam sábias? Peça a Deus. Peça a Deus, Ele tem muito para dar. Eu já disse para vocês hoje aqui os caminhos para você alcançar essa sabedoria de Deus. Mas sabe, alguém que também falou sobre isso? Tiago. Lá na carta de Tiago, finalzinho do Novo Testamento, capítulo 1, versos de 5 a 7, ele diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. O que está dizendo? Ore, meu irmão, clame ao Senhor, peça sabedoria. Deus não é um padrasto, Ele é um pai amoroso. Ele não está querendo te privar. Aí você está pedindo sabedoria, eu não vou te dar não. Pede mais um pouquinho aí para ver se eu dou, né? Ele dá livremente, Ele tem prazer, Ele dá de boa vontade, o texto diz para nós. Peça, Tiago diz, e lhe será concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Aí você vai orar, vai pedir, mas vai pedir desconfiando que Deus não vai dar, né? Ele diz, bom, aí realmente Deus não vai lhe dar. Agora peça com fé. Eu sei quem é o meu Pai. Ele está me dizendo que Ele tem prazer em dar.
Ele está dizendo que ele tem muita sabedoria para dar e ele gosta de dar sabedoria para quem pede. Então peça, clame, clame ao Senhor. Não ache que ele vai negar isso. Não ache que ele não vai te dar sabedoria. Porque ele já deu algo muito maior, muito mais valioso, muito superior. Que o apóstolo Paulo vai chamar de a sabedoria de Deus. Sabe o que é a sabedoria de Deus? Cristo. Cristo Jesus. Ele deu o filho dele por você naquela cruz. Por que você acha que ele não está interessado em você? Ele que deu o filho dele não está interessado em que você tome decisões sábias, decisões que agrade a ele. Ele já deu o filho dele para morrer no teu lugar. Então peça a esse Deus. Esse Deus já te mostrou como ele te ama o suficiente. Então peça a esse Deus por sabedoria. E por fim, meus irmãos, desde o início, lá de 1 Samuel, que nós temos estudado aqui, desde o início nós vemos o povo esperando por um rei. O povo desejando um rei. Um rei que viesse guiar a nação, que viesse livrar o povo dos problemas do povo. Desde o início de 1 Samuel. No começo eles receberam Saul. Era o rei que eles queriam. O rei segundo o coração do povo. Eles olharam, viram que Saul era mais alto do que todo mundo, forte. Olharam para Saul, bonito. Esse aí tem jeito de rei. Esse daí pode ser o nosso rei. Samuel disse, não façam isso. E aí disseram, não, nós queremos esse rei aí. E Deus disse, tá bom, dá para eles o rei que eles estão querendo. No final, a escolha foi boa? Não. Deus, na sua misericórdia, então, deu um outro rei para o povo. O rei Davi. Chamou quando ele ainda era o menor da casa do seu pai. Mas era alguém que amava o Senhor. E ele entregou Davi para ser o rei que o povo precisava. Mas Davi tem se mostrado aqui como ainda um homem falho, pecador e incapaz de resolver os problemas mais profundos que esse povo tem. Davi é um rei melhor do que Saul. Davi é um rei amado pelo Senhor. Mas através de Davi nós vamos ver, ainda vão vir muitos problemas também para o povo de Israel. Porque Davi ainda não é o verdadeiro rei que esse povo precisa. Aquele povo e nós precisamos de um rei que seja maior do que Davi. Nós precisamos de um rei que venha para resolver o maior de todos os nossos problemas. Arrancar e vencer o maior de todos os inimigos. Quem é esse rei? É o filho de Davi. É Jesus, o Cristo, filho de Davi e filho de Deus. Ele é aquele que veio para livrar o seu povo dos pecados deles. O maior problema que temos, meus irmãos, não está fora de nós. O maior problema que temos está dentro de nós, é o nosso coração pecaminoso, teimoso, que tenta nos arrancar para longe do Senhor. E a boa notícia para você aqui essa noite é que Deus já resolveu esse problema. Ele deu o filho dele naquela cruz, ele tomou o nosso lugar. Naquela cruz, o juízo que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. Naquela cruz, ele venceu o pecado de uma vez por todas. Naquela cruz, ele nos libertou. Naquela cruz ele disse, você não precisa mais ser escravo do pecado. Você não precisa mais seguir os ditames do pecado. Obedecer ao pecado. Porque você agora é meu. Porque eu morri por você. Porque eu paguei com meu sangue precioso naquela cruz toda a sua dívida. Então venha para a nova vida. Entre numa nova família. Seja filho amado de Deus e não mais escravo do pecado. Que nós possamos, meus irmãos, olhar para Cristo e entender o que Ele fez. Ele é o Rei que nós precisamos. E que ao olhar para Ele, possamos amá-lo com todo o nosso coração. E dizermos, Senhor, eu não mereço esse amor, mas toma aqui a minha vida,
e faz dela alguma coisa que traga glória ao teu nome. Vamos orar?